Taylor Caldwell. Médico de homens e de almas. Primeira parte. Capítulo 12. Os ciprestes ergueram-se diante da porta da casa de Diodoro, e diante desta porta disse Íris a seu filho: um pai desesperado chora sua filha, uma mãe de coração despedaçado sente-se inconsolável. E eu não sou senão tua mãe. Lembra-te de teu pai, mas só tu sofres. Não ouves o grito alheio de aflição, mas só o teu. Quando eras criança, vivias como criança, mas agora és um homem e deves pôr de lado as coisas infantis. Pensa que o mundo é todo ele um sonho de doçura e felicidade? Isso é sonho de loucos, dos que serão crianças para sempre, dos que se apavoram diante da noite e querem ter rouxinóis, como Édom, cantando eternamente, para que eles nunca ouçam a voz da tragédia. Felicidade, os que dizem que ela existe, que devia existir, que os homens têm direito a ela apenas porque nasceram, são como crianças idiotas, cujos lábios balbuciantes estão úmidos de mel. Fechaste tua porta àquele escravo, teu professor, Cusa, e ao médico Quepitá. Fechaste tua porta em meu rosto. Vai vingar-te do mundo, porque a criatura que amavas te deixou. Vai vingar-te de Diodoro, que te ama e te valoriza como a um filho. Vai vingar-te dos deuses. Irás perambular pelo mundo e tudo ficará desolado, é o que acreditas. Mas eu te digo que Diodoro será confortado quando seu filho nascer e te esquecerá, ou pensará em ti com desprezo. Teu professor terá outro aluno, só eu me lembrarei de ti, eu, tua mãe, que não viste como uma mulher sem marido e sem filho. Ela tremia em sua cólera. Para além das portas e janelas, as chuvas e os ventos outonais carpiam. Íris entrara no quarto de dormir do filho, e a luz triste da tarde vira-o à mesa, a cabeça entre as mãos. Mas pela primeira vez, depois de muito tempo, ele estava ouvindo. O rosto lívido dele contorceu-se de dor silenciosa. Oh, recebeste tantas bênçãos! Exclamou Íris. Tens sido rodeado de amor. Não és escravo, és um homem livre, nascido livre. Que sabes das horríveis dores e agonias do mundo? És jovem, foste educado, mas não levantarás tua dor como um homem. Tal Orfeu, deves chorar eternamente. Eu vi sofrimento e morte muitas vezes. Falou Lucano, a voz rouca, de quem esteve silencioso por muito tempo. Não são coisas pouco familiares para mim. Agora seus olhos fundos brilharam na sombra, e ele apertava os punhos cerrados contra a mesa. Sabes quais têm sido os meus pensamentos durante esta semana? Que Deus é um torturador, que o mundo é um circo, onde homens e animais são dados selvagemente à morte, sem razão, sem consolo. Íris alegrava-se consigo mesma por seu filho ter mostrado finalmente alguma emoção, mas disse severamente: é coisa má blasfemar contra os deuses. As palavras de Lucano, porém, jorraram dele como um regato incontido. Para que nasce um homem? Nasce só para torcer-se em tormento e depois morrer, tão ignominiosamente como viveu, e da mesma maneira sombria? Grita para Deus, mas não recebe resposta. Chama por Deus, chama por um carrasco. Seus dias são curtos e nunca livres de transtornos e dores. Sua boca se extingue no pó e ela desce a seu túmulo.
e o horrível enigma permanece. Quem voltou do túmulo com uma mensagem de conforto? Que Deus já disse: levanta-te, e eu aliviarei tua carga e guiarei tua vida? Não, nunca houve tal Deus, nunca haverá tal Deus. Ele é nosso inimigo. Olhava para os punhos, depois abriu-os e voltou as mãos de forma a olhar para as palmas e para os dedos. Seu rosto mostrou-se áspero e duro de ódio. Aprenderei a derrotá-lo, murmurou. Arrancarei dele as suas vítimas. Afastarei a sua dor dos desamparados. Ele estende sua mão para uma criança, e eu golpearei aquela mão para afastá-la. Quando ele decretar morte, eu decretarei vida. Ele será a minha vingança sobre ele. Levantou-se. Estava fraco, pois quase não se havia alimentado. Cambaleou e agarrou-se à beira da mesa. Levantou-se, olhou para sua bela mãe e viu lágrimas em seus olhos. Deu um grito e tombou de joelhos diante dela, rodeando-lhe a cintura com os braços e encostando a cabeça contra seu corpo. Íris colocou as mãos sobre a cabeça do filho e o abençoou silenciosamente. Depois curvou-se e beijou-lhe a testa. Hipócrates disse que esta coisa odiosa às vezes tem cura espontânea. Disse Quepitá. Comentou em certa ocasião que se tratava de uma visita dos deuses que, certamente, numa ocasião destas, não se mostravam melhores do que os homens. Recomendava infusões e destilações de determinada erva para aliviar o estranho tormento e aconselhava tampões empapados em vinho e poções para o alívio de mulheres afligidas pela moléstia que as devora nos lugares secretos. Para homens, aconselhava cauterizações e castrações. Supunha tratar-se de uma doença que atacava apenas partes particulares, embora se contradiga em algumas de suas afirmativas. Trata-se de uma doença só ou de muitas? Um aluno a considerava aparentada com a lepra quando ataca a pele. Trata-se da mesma coisa quando uma verruga aumenta de tamanho, escurece e mata rapidamente? Será também a doença branca a que destrói o sangue e torna-o pegajoso ao toque, como xarope? É isso que destrói os rins, os pulmões, o fígado, os intestinos? Hipócrates não tem certeza, mas eu tenho. É o mesmo mal, com manifestações diferentes, e o pior dos males, pois chega como um ladrão pela noite, e só ao fim a vítima grita e pede morte, quando a faca se revolve em seus órgãos. Estavam ele e Lucano num pequeno hospital arranjado para os escravos. 5 camas se viam ocupadas por homens e mulheres que gemiam e se debatiam. 3 escravos seguiam-nos, com vasilhas de metal, óleos, tiras de linho branco. Outro escravo levava uma bandeja de pequenos frascos, repletos de líquidos. O médico e Lucano tinham parado ao lado do leito, onde um homem arquejava na mais pura das agonias. O lado esquerdo de seu rosto fora corroído, a carne viva dilacerada, o lábio entumecido e destilando sangue. O escravo ergueu os olhos para o médico, que o contemplava com tristeza, e Lucano ficou a olhar para ele, em amargo desespero. Murmurou para Quepitá: não seria, com certeza, mais misericordioso dar-lhe uma poção que lhe trouxesse paz e morte? Quepitá sacudiu lentamente a cabeça. Hipócrates declarou que isso é proibido. Quem sabe em que instante a alma tomará conhecimento de Deus? Deveríamos matar o sofredor esta noite, quando pela manhã esse conhecimento viria? Além disso, o homem não pode dar vida. Portanto, não lhe compete dar morte. Essas são coisas reservadas apenas para ele, que é impenetrável para as nossas naturezas e que se move em mistérios. Mata-me!
exclamou o escravo, debatendo-se em sua cama. Agarrou o braço do médico com sua mão esquelética. Dá-me a morte! Sua voz gargarejou num jato de sangue. Keptá voltou-se para Lucano, que olhava com horror para o homem que sofria. Tocou-lhe no braço, e Lucano moveu a cabeça e fixou os olhos nele, com obstinada severidade e acusação. Terias privado Rúbria de uma hora de sua vida? E eu te digo que ela sofreu, tanto quanto este homem, e ainda mais. Embebeu um chumaço de linho num líquido branco que derramou de um dos frascos. Lucano cerrava os dentes com ódio. Que tinha feito contra os deuses aquele pobre escravo, um jardineiro, para merecer tal coisa? Fora uma alma inocente e delicada, deleitando-se com as flores, orgulhoso de suas cercaduras, amando seus lírios, confortando suas rosas como um pai. Havia milhões menos merecedores de paz e de vida do que ele. O mundo estava repleto de monstros que comiam, bebiam e riam, cujos filhos dançavam nos jardins agradáveis de seus lares e não conheciam pragas. Keptá, com grande delicadeza, tomou a mão que o escravo atirara para ele e segurou-a com firmeza, e disse: ouve-me, porque és um bom homem e vais compreender-me. Há quem tenha esta doença, mas no espírito, e digo-te que eles suportam mais do que tu. Quando tua boca esguicha sangue, suas almas esguicham violência e veneno. Onde tua carne está dilacerada, os corações deles estão dilacerados. Níger, eu te juro que és mais feliz do que eles. O escravo começou a soluçar. Seus olhos tornaram-se grandes e imóveis. Sussurrou entre seu sangue: sim, senhor. Selvagem escárnio corroía Lucano como um ácido. Observou Keptá colocar o chumaço de linho molhado sobre o horroroso rosto desfigurado. O escravo arquejava. Os outros escravos, menos aflitos, olhavam lá de suas camas. Então, finalmente, nos olhos do doente, surgiu um alívio úmido, uma tranquilização trêmula. Uma lágrima correu do canto de sua pálpebra. Keptá apanhou um copo e colocou o braço sobre a cabeça do escravo, erguendo-a tão ternamente quanto uma mãe ergue seu filho. Chegou o copo junto dos lábios torcidos e lentamente Níger bebeu em comovente obediência. Quando Keptá tornou a colocar-lhe a cabeça no travesseiro, Níger já adormecera, gemendo baixinho. Keptá o contemplou enigmaticamente durante um longo momento. Seu rosto moreno, com os olhos encovados, mostrava-se impenetrável. Já invadiu a laringe, murmurou: ele não viverá muito. Voltou-se para um dos escravos. Dá-lhe essa poção quando ele não puder suportar mais. Porém nunca antes que se tenham passado 3 horas da última dose. E isso é tudo quanto podes fazer, exclamou Lucano. Não, se ele tivesse me procurado, quando a primeira ferida pequena, dura e branca, apareceu na parte interna de sua face, eu a poderia ter destruído, queimando-a com um ferro quente. Ele só me procurou quando sentiu dificuldade de engolir, e as partes internas de sua boca sangravam, corroídas, os tecidos desfazendo-se. Lembra-te de que, seja a doença do espírito ou da carne, o melhor é procurar auxílio e conselho logo ao começo. Mais tarde, tudo estará perdido. Dirigiram-se para o leito de uma escrava que sofria pouco menos que Níger. Tinha a cama suja pelas exonerações de sua vagina. Keptá voltou-se para um escravo e exclamou: não te disse que mantivesses a roupa seca e limpa? Isso é veneno que está saindo dela. Vou fazer queixa de ti ao capataz. Portanto, prepara-te para ser açoitado. Senhor, eu tenho outros serviços. Choramingou o escravo. Não há serviço maior do que curar ou aliviar o sofrimento. A medicina é verdadeiramente a arte divina.
E chega, trabalha melhor, e eu esquecerei o açoite. A moça escrava, apesar de descabelada e febril, era bonita e atraente. Keptá tocou-lhe a testa para sentir-lhe o calor e disse a Lucano. Ela tentou fazer em si própria um aborto com um instrumento sujo e primitivo que os selvagens usam. Este é o resultado. Eu não podia ter um filho nascido da escravidão. Chorou a moça sombriamente. Keptá falou. O pensamento foi virtuoso. A ação não o foi. Devias ter mantido a virtude. Tens um mau senhor? Se lhe tivesse pedido um marido, ele o haveria dado. Esta casa é uma casa virtuosa. Mas tu foste leviana, por capricho e luxúria. Não tens culpa. Ensinaram-te a ler e a escrever, a fiar e coser, a cozinhar e a fazer outros serviços valiosos. Mas não eras como as escravas de Roma, que são chamadas ao leito de seu senhor, quando a ele bem lhe parece. Ah, bem, vamos examinar-te. Antes, porém, lavou as mãos com água e depois esfregou-lhe um óleo de odor pungente. Então examinou a moça, que chorava, e tocou seus órgãos inflamados, que destilavam pus. Vou morrer, senhor! Exclamou Júlia, aterrorizada. Keptá não respondeu. Torceu um pedaço de linho, formando com ele um delgado cone branco. Mergulhou-o no líquido de um dos frascos. A moça empalideceu, mas Keptá, com firmeza, afastou-lhe as pernas e introduziu o cone em seu corpo. Ela gritou. O ar estava cheio de um odor aromático. Deixa o tampão permanecer até a noite, ordenou Keptá ao escravo que era seu assistente. Depois tira-o e trata de destruí-lo. Está contaminado e é perigoso. A seguir, lava os órgãos com água corrente e limpa. Faze outro tampão e deixe que ela mesma coloque. Doerá menos. Deu umas pancadinhas na mão úmida da moça, apresentou-lhe algo para beber e disse-lhe: Não morrerás, eu espero. Viverás para pecar um pouco mais, e é o que receio. Olhou para Lucano. Visita-a ao cair da noite. Renova as minhas ordens. Por que censuras esta pobre criança? Perguntou Lucano ressentido. Ela é maior do que a sua natureza, que foi Deus quem me deu? Ele deu-lhe seus instintos normais. Quando os instintos normais podem ser perigosos, então é preciso controlá-los, disse Keptá. E o que é normal? O mundo? Precisamos disciplinar-nos para enfrentar as urgências do mundo, a fim de não sermos como os animais. A moça, um tanto aliviada, sorria para o Lucano dengosamente. Ele desviou o olhar e afastou-se, triste, mas revoltado. As janelas estavam abertas e o fresco ar invernal, bem como as brisas, enchiam o aposento. Ar e luz são inimigos da doença, dizia Keptá, contra o ponto de vista dos outros médicos. A limpeza também é um inimigo, para não mencionar o respeito próprio e a estima pela carne, na qual o espírito está enroupado. Pararam junto à cama de uma mulher jovem e graciosa, que mostrava um ventre enorme. Ao lado dela, acocorado, estava seu marido, igualmente jovem e bonito, cujo rosto mostrava lágrimas. Levantou-se ansiosamente e olhou para Keptá, com olhos brilhantes e urgentes. Ah, senhor, disse ele, seguramente ela está grávida e a criança vai nascer logo? Keptá suspirou. Já te falei, Glauco. Isso não é criança, mas um grande tumor. Ela precisa retirá-lo, pois caso contrário morrerá. Deixei o caso em tuas mãos, embora pudesse ter operado antes. Esperaste e assim diminuíste suas possibilidades de viver. Não é mais possível. Faze agora a tua escolha. Senhor, eu não passo de um escravo. Tu só tens de ordenar, disse Glauco lacrimoso. Keptá sacudiu a cabeça. Homem algum é escravo, por muito que esteja amarrado
e encadeado, até que admita ser um escravo. És um homem. Devo salvar tua esposa agora, ou esperarás que ela morra? Morrerá sem dúvida, se não fizer a operação. Poderá viver, talvez, se eu a fizer. Voltou-se para Lucano. Apalpa-lhe o ventre, disse. Lucano estava cheio de piedade por aquela jovem e estoica mulher, que não chorava, apenas sorria corajosamente. Levantou-lhe a camisa. Seu ventre estava liso e cortado de veias, como mármore, e luzia pela tensão da pele esticada. Apalpou-o cautelosamente, fechando os olhos para concentrar-se através dos dedos delicados. Do lado direito era como se apalpasse uma pedra, mas havia um gorgolejar de líquido e algo de esponjoso quando ele moveu os dedos para o umbigo. Tenho certeza de que não se trata de um carcinoma, disse ele a Keptá, que anuiu satisfeito. É um tumor lipoide e de soro, disse o médico. Muito comum. Eu deveria ter removido isso há muitos meses, mas este casal desejava muito um filho e acreditou que o tumor fosse isso depois de 3 anos de casados. O tumor está preso ao ovário direito, que terá de ser também removido. Então ela não terá filhos, lamentou Glauco. Ou só terá menina. Não sejas tolo, ralhou Keptá. Aristóteles afastou a antiga teoria de que um ovário produz uma menina ou um rapaz, ou um testículo produz apenas um sexo. Tua mulher ficará com o ovário esquerdo, e isso dela ter mais tarde um filho ou uma filha é a misteriosa escolha de Deus. Socou algumas folhas frescas e acres no almofariz, acrescentou um pouco de vinho e deu a mistura à Hebra, que a tomou obedientemente. Keptá disse a um dos escravos: fica com ela e dá-lhe um grande copo de vinho, depois outro. Quando adormecer, chama-me. Os olhos de Hebra estavam começando a fechar-se, enquanto o marido a observava temeroso. Ela ergueu languidamente a mão bondosa e acariciou-lhe o rosto, consolando-o. Podes observar que as mulheres têm menos medo da morte e da dor do que os homens? Disse Keptá a Lucano, enquanto iam para junto de outra cama. Será fé? Ou, como as mulheres são realistas, aceitam a adversidade com melhor espírito? Lucano relanceou os olhos para ele, sombrio. Talvez, pensou, todos aqueles comentários tivessem sido dirigidos para ele, na primeira manhã de sua volta à casa de Diodoro, e as lições do médico fossem farpas sutis e censuras para a sua sensibilidade. Sentia-se encolerizado e envergonhado. O homem do leito vizinho estava imensamente gordo e tão branco e flácido como massa crua de pão. Olhava para Keptá num silêncio ressentido. O médico lançou os olhos para a mesinha que ficava ao lado da cama e na qual havia um jarro de água e um copo. Bebeste toda esta água hoje, meu amigo? O homem murmurou algo lá dentro da garganta. Um cheiro de maçãs ou feno flutuava em seu hálito pesado. Há meses eu te avisei para que moderasses teu amor pelas pastelarias, pelos pães, pelo mel, disse Keptá severamente. Eu te disse que tinhas a doença doce e que, se não tivesse cuidado, teus próprios músculos e ossos correriam de ti num rio de urina. Mas vejo que não te contentaste com carnes magras e vegetais, coisas que existem com fartura nesta casa, que é uma casa pronta a alimentar suficientemente os escravos. Se não controlares teu apetite de porco, morrerás muito depressa, em convulsões. A escolha te cabe, trata de fazê-la. Voltou-se para Lucano e deu-lhe uma rápida explicação sobre a doença. O homem é sempre sua própria doença, disse ele. O que sofre da doença doce, quando a urina é sacarina, quase sempre é um temperamento autoindulgente
que tem origem numa recusa egoística de cuidar de outros a não ser dele próprio. Assim, os outros não o amam, e para satisfazer seu natural e humano desejo de amor, come os doces da terra, em vez dos doces do espírito. Há outras manifestações desta doença, especialmente em crianças que, invariavelmente, morrem dela. Seria interessante conversar com essas crianças que, mesmo em seus mais tenros anos, possivelmente são de disposição ávida, pensando apenas em si próprias. Nada podemos fazer, senão prescrever as carnes mais magras, os legumes e frutas que menos amido contenham, e restringir ou omitir os doces e os amidos. Pouco, entretanto, se consegue, exceto a penosa privação e o prolongamento de uma vida restrita, a não ser que o paciente tenha um enfraquecimento de espírito e assim se habilite a amar para além de si próprio. Olhou para o escravo carrancudo, que eu estivera observando com olhos que pestanejavam. Olha para tua esposa com amor. Advertiu ele. Não digas, ela me pertence e me servirás. Dize antes em teu coração, esta é a minha esposa bem amada, e que posso eu fazer para torná-la a mais feliz das mulheres, de forma que ela diga se ter casado com o mais bondoso e mais nobre dos homens? Enquanto se afastavam, Lucano perguntou, então, esta não é uma doença orgânica? Quepitá parou e meditou, dizendo por fim, não se pode separar a carne do espírito, pois é através da carne que ele se manifesta. Estás cogitando em como certas pessoas contraem doenças e contagiam-se em epidemias e outras não. Hipócrates falou de imunidade natural nos que escapavam. Um de seus discípulos acreditava que escapam, fabricando em si próprios alguma essência que repele a doença. Mas por quê? Será certo que determinados temperamentos resistem às infecções, enquanto outros não? Imunidade? Se é assim, então é imunidade do espírito, embora outros médicos não acreditem nisso. Não estou falando do homem e do mal, estou falando apenas do temperamento. Chegaram à última cama. Ali estava um jovem com febre, a perna direita contraída, de maneira que os músculos avultavam nela, como protuberâncias. Tinha o rosto moreno, agudo, com olhos excepcionalmente inteligentes e ousados, e uma expressão colérica. Quepitá olhou para um dos escravos atendentes. Eu disse que esta perna precisava estar constantemente enfaixada em compressas quentes de lã, dia e noite, tão quentes quanto ele pudesse suportá-las. Não me venha com desculpas. Irritado, ergueu a mão e deu uma bofetada no rosto do escravo. Não temos aqui senão homens e mulheres que procuram apenas seus próprios prazeres e satisfações? Vamos! Olhou para o jovem que estava na cama e disse a Lucano, aqui está um jovem de natureza altaneira, orgulhosa e inconsiderada, superocupada com o seu amor próprio e arrogante. Despreza a ignorância e a estupidez. Sua mente é como a lâmina delgada de uma faca muito bem afiada. Odeia seu próximo, que raramente tem a inteligência dele. Não tem paciência nem bondade. Ensinei-lhe a ler e escrever, e ele tem acesso à minha própria biblioteca, onde entra e sai à vontade. Nunca pensa com o coração, mas só com o cérebro. Descobrirás que os que se parecem com ele são muito suscetíveis a esta doença que aleja. Descobrirás também que os mais estúpidos, mais bovinos, raramente a contraem, mesmo entre crianças. Diomedes estava sorrindo, um sorriso onde se misturavam o orgulho e o mau humor. Obrigado, Senhor, por tuas palavras sobre o meu intelecto. Disse ele. Era evidente que sentia grandes dores,
mas seu orgulho não permitia que expressasse tal coisa. Não te estou lisonjeando, disse Keptá. Era quase inevitável que tivesses essa miserável doença que, receio, vai deixar-te com perna coxa. Importo-me pouco com o meu corpo, se puder alimentar minha mente, disse Diomedes. Keptá olhou para Lucano. Observarás esse traço nas pessoas que sofrem desta doença. Por que deve um homem desprezar sua carne e a carne dos outros, quando ela é invenção maravilhosa de Deus e pode ser mais bela do que qualquer outra coisa viva? É através da carne que nos comunicamos com os outros. Homens como Diomedes não desejam comunicação, almejam apenas obediência e adulação para suas mentes, de fato excelentes. Digo aos pais de filhos assim: ensinai vossos filhos a amar, a dar e treinai-os na reverência diante de Deus. Os lábios de Lucano contorceram-se, mas ele nada disse. Keptá falou com Diomedes. Mandarei alguns livros para ti esta tarde. Vejo que já lestes os que te havia mandado. No intervalo, há aquela donzela, Leda, que escreve com frequência as cartas para a senhora Aurélia. É uma menina bonita, inteligente e amorosa, e adora-te. Recebe o seu amor, mas trata de retribuí-lo com todo o teu coração. Sei que isso será difícil para ti, mas poderá ensinar-te a amar, se assim o quiseres. Nada é impossível quando se tem mentalidade pesquisadora e intelectual. A senhora Aurélia é tão apegada àquela moça que me disse estar disposta a dar-lhe a liberdade quando ela se quiser casar. Afastarás dela essa dádiva? Diomedes deixou escapar um riso zombeteiro. Então seu rosto ablandou-se e subitamente voltou-se em seu travesseiro. Seus ombros delgados erguiam-se, e Keptá disse com suavidade: tem havido mais almas salvas através de lágrimas humildes do que de todas as poções deste mundo. Lucano disse desafiante a si próprio: ele simplifica demais. Estava comovido, no entanto, com os soluços de Diomedes, que não se podia controlar, embora todos os seus músculos se contraíssem com o esforço. E Keptá falou: apressa-te a ficar bom, Diomedes. Eu precisarei de ti como assistente, quando sentires piedade e amor pelos demais. Diomedes ergueu do travesseiro seu rosto coberto de lágrimas, e a alegria brilhou em seus olhos. Tu me deixarás te assistir, Senhor? Exclamou ele, incrédulo. Keptá sorriu. Será um excelente auxiliar, Diomedes. Quando amares e tiveres piedade, quando sentires a dor alheia em teu próprio corpo. Voltaram para junto da cama de Ebra, que estava como que adormecida, respirando suavemente. Keptá mandou vir biombos, que foram colocados em torno do leito. Retirou Glauco do recinto formado, colocou sobre a mesa uma bandeja, onde estavam agulhas, suturas e 3 escalpelos, um grande e 2 pequenos. Disse a Lucano: é tempo de veres a primeira operação. Se vomitares, por favor, usa este balde, mas nada digas. Se desmaiares, eu te deixarei onde caíres. Há uma vida a salvar. Precisarei do teu auxílio. Apanha esse chumaço de linho e mergulha-o neste óleo pungente. Há infecção aqui, até mesmo no ar. Lucano começou a tremer, mas obedeceu às ordens, silenciosamente. Olhou para a moça anestesiada pela droga, e que se mostrava doce em seu sono profundo. Sentiu-se repleto de apaixonada piedade. Porque um Deus qualquer deveria afligir aquela criança que só queria filhos, o amor de seu marido e uma vida tranquila? Ó, tu que fazes estas perversidades aos homens! Eu te desprezo, pensou ele. Mesmo o mais baixo dos homens não mostraria maior comiseração? Keptá expôs o ventre reluzente e tenso de Ebra.
o apalpou com cuidado. Depois, com golpes firmes do escalpelo, como quem desenha um cuidadoso diagrama, correu a lâmina sobre a carne branca. Sua passagem foi seguida por uma lista vermelha, que se alargou e abriu, como boca faminta. Lucano teve náuseas, mas ficou olhando. Agora os músculos vermelhos e brilhantes estavam expostos, recortados de veias que pulsavam. Quepitá os afastou hábil e delicadamente, dizendo: agora usaremos os ganchos egípcios para fazer a ligadura dos vasos sanguíneos, a fim de manter o campo operatório tão livre quanto possível e para impedir a hemorragia até a morte. Observa estes vasos e as pulsações do coração que os fazem ladejar. Não é tudo perfeito? Quem pode olhar para isso e não reverenciar Deus em seu coração? Ele desenhou o homem tão maravilhosamente quando desenhou o Sol e seus planetas. Ah, cuidado! Usa esses pequenos chumaços de linho para manter a ferida aberta. Não deixe que teus dedos toquem qualquer parte da ferida, pois há veneno em teus dedos e no ar. Os egípcios sabiam isso há muitas centenas de anos. Mas os gregos e romanos zombam de tal coisa, dizendo: onde está o veneno? Nós não vemos. Há milhões de coisas no universo que os homens não podem ver, e apesar disso, elas existem. Hebra começou a gemer e falar incoerentemente. É a sua carne assaltada que fala, disse Quepitá. O espírito também está protestando contra a ignominia de sua passividade sob a droga. Há quem diga que as drogas submetem o espírito. Não é assim. Ela sente dor? Com certeza. Mas quando acordar, não se lembrará do que sofreu. Dirá: eu fui uma das que dormiram através da tempestade. Lucano, cheio de piedade pela moça, disse-lhe, bem no fundo de sua alma, silenciosamente: repousa, suporta, tem coragem. Nós te salvaremos, criança querida. Dirigiu a força intelectual da sua mente para ela, a fim de tranquilizá-la. Talvez fosse apenas a droga que tomara, e o vinho entorpecedor, mas imediatamente a jovem suspirou e relaxou a tensão. Os músculos contraídos suavizaram-se. Os intestinos cinza-róseos e lustrosos estavam agora expostos. Ali estavam, em suas convulsões, massa e mais massa escorregadia. Palpitavam, torcendo-se um pouco, e Lucano falou com eles bondosamente, em sua mente, e eles também se fizeram flácidos. Com o mais delicado dos cuidados, Quepitá os afastou para um dos lados, e como mal que brotasse, uma bolha imensa e opalescente subiu de sob eles, empurrando-os desapiedadamente. Uma bolha enevoada e lustrosa, fervilhante de corrupção e desenhos movimentados e de sangue, ficou a mover-se sem parar sobre os intestinos. Estava ligada embaixo por uma corda de cor mais acentuada do que ela própria. Este é o momento vital, disse Quepitá, trabalhando com mãos seguras. Agora observaremos cuidadosamente o ovário. O mais leve descuido fará estourar esta bolha e encher todo o ventre com a morte. Expôs o ovário de um amarelo esbranquiçado. Ah, está de boa saúde. Afinal, vamos salvá-los. Estás preocupado demais. Usa mais chumaços. Segura a carne com firmeza, separando-a. Imediatamente, a cena obscureceu-se e crepitou diante dos olhos de Lucano. O cheiro do sangue quase o abateu. Suas pernas tremeram violentamente e houve uma grande náusea seca em seu estômago. Disse consigo mesmo: se eu falhar, se desmaiar, quem a ajudará? Olhou para a bolha perversa e inquieta e forçou sua repulsa, natural e humana, a acalmar-se. Tentou observar as camadas de gordura,
sobre o peritônio, amareladas e úmidas, como gordura de carneiro. Apertou os chumaços mais fortemente contra a boca bocejante da ferida e seus músculos fizeram-se tensos enquanto ele suava. Keptá estava amarrando corretamente a corda da bolha em várias alturas, apertando bem o fio. A corrupção opalescente tornou-se leitosa, obscurecendo-se, e os riscos de sangue se acentuaram. Então, com o movimento lento do escalpelo, Keptá cortou a corda, a bolha quietou-se sobre os intestinos. Com o maior dos cuidados e vagarosamente, Keptá ergueu-a de sua posição e deixou-a cair na bandeja. Os olhos de Lucano nadavam e gotas de suor pingavam de seu rosto. Observa como vou costurar estas camadas agora, tão corretamente quanto uma costureira, disse o médico. Nenhum só erro deve ser cometido nas suturas. Empregou um desenho em zigue-zague, usando linha clara, que explicou ser corda de tripa. Com o tempo, o corpo a absorverá. As ligações estarão mais firmes do que antes. Alguns médicos usam fio de linho, que o corpo não absorve e que mais tarde causa problemas. A bolha perversa mostrava-se tão grande quanto um recém-nascido que se tivesse encolhido na bandeja. Com infinitos cuidados, o médico juntou uma por uma as camadas do ventre e costurou-as com firmeza. A gordura é difícil, às vezes separa-se da linha ou dilacera-se. Aqui, pronto. E agora a pele, que é muito dura. Usaremos fio de linho, que dentro de uma semana retiraremos. O ventre se havia tornado milagrosamente achatado. A moça gemia e tornava a gemer, procurando respirar em soluços desesperados. Ela está acordando, disse Keptá. Amarrou o último e hábil nó. Mergulhou um pano em água quente, torceu-o e colocou-o sobre o coração da moça. Depois mergulhou outro pano e envolveu-lhe com ele os pés, pondo ainda outro sobre seus pulsos. Curvou a cabeça e apertou-a contra o coração da doente, rápido, mas forte. Ela não terá choque, que é muito temeroso. Usa o balde junto da boca e segura-lhe a cabeça. Enrolou largas tiras de pano no corpo dela, como se fossem sudários. Recuou e contemplou a jovem com satisfação. Estava muito calmo. Relanceou os olhos para Lucano e viu que a túnica do rapaz estava molhada e pingando. Riu suavemente. Suportaste tudo muito bem. Eu te felicito. Beba este vinho o mais depressa possível. Posso mesmo dizer que estou orgulhoso de ti. A moça abriu os olhos enevoados. Keptá debruçou-se sobre ela. Está tudo terminado, minha pequena. Estás muito bem. A moça gemeu, começou a chorar, e Keptá pisou mais folhas picantes e levou-lhe a poção à boca, dando-lhe água depois. Ela engoliu fracamente. Estava pálida como a morte. Dorme, disse ele. O sono cura mais doenças do que a arte de qualquer médico. Fez um movimento de cabeça para Lucano. Reparei com prazer que mantiveste bem os chumaços restringentes. Agora limparás esta confusão e virás visitá-la dentro de algumas horas. Glauco, murmurou a moça. Keptá afastou o biombo e chamou o marido, que veio mais rápido do que o vento. Ajoelhou-se ao lado da esposa e encostou o rosto no dela, soluçando. É mais duro para o marido, observou Keptá disfarçadamente. Deixou a Lucano o sujo e repulsivo trabalho de remover todos os sinais da operação. As mãos do moço moviam-se fracamente e com repugnância. Lavou os escalpelos e colocou-os de novo na bandeja. O cheiro de sangue era nauseante
bem como o de todos os eflúvios do corpo violado. Por que não poderia um escravo ter feito aquele trabalho? Sentia-se irritado. Quando saiu de trás dos biombos, encontrou Keptá, conversando jovialmente com os outros pacientes e dando ordens. Keptá lhe disse: nem sempre terás um assistente. Com muita frequência, um cirurgião precisa arranjar-se sozinho e fazer tudo por si mesmo. Olhou para Lucano e, rapidamente, agarrou um balde, onde o rapaz vomitou num ímpeto, até parecer que suas próprias entranhas, estômago e fígado sairiam por sua boca aberta. Keptá foi paciente. De novo te felicito, meu Lucano. É melhor dar largas ao que se sente depois de uma emergência do que durante. Vai deitar-te até poderes ir ter concusa. Lucano enxugou a boca amarga. Prefiro ir para casa. Não, disse Keptá. Irias pensar demais no que aconteceu. Arruma-te e continua teu trabalho. Os ventos outonais carpiam como as vozes de uma multidão de pombas quando Lucano deixou a sala de aulas. As chuvas cinzentas arremetiam contra as palmeiras e as árvores, através das colunatas da casa de Diodoro, e agora, subitamente, a rajada de vento que trazia consigo a voz do mar branqueava todas as folhas, todos os galhos e troncos, alvejava a relva. O uivo em surdina elevava-se da terra, som dos mais dolorosos. Lucano puxou para a frente o capuz de seu manto e ficou contemplando sombriamente o jardim pálido e retorcido. As fontes queixavam-se, angustiadas. Das estátuas escorria a água cinzenta, e as flores inclinavam as cabeças em sofrimento resignado. Lucano era jovem. Esqueceu que amanhã tudo estaria de novo sorridente e quente. As palmeiras reluzindo, os pássaros cantando para o céu azul. Para ele, como estava agora tudo, estaria sempre, despedaçado com dilacerante tortura, respondendo fragilmente ao vento que chegava roncando, vindo do mar, curvando-se perpétua e desamparadamente, como as relvas dos campos elíseos fantasmais. Tudo está morto, dizia Lucano para si mesmo. Tudo está abatido, afogado, perdido. O que eu amei se foi. Enxugou o rosto molhado com a ponta do manto e sentiu em si próprio a mais temerosa desolação. Vazio, onde não havia um único sonho, uma única esperança. Sua carne jovem pesava-lhe sobre os ossos, como se aquela carne fosse velha, embebida, saturada de terra. Olhou para o céu coberto de névoa, tão descolorido quanto a própria morte, e desejou chorar, mas não havia lágrimas nele, apenas uma aridez, onde nada crescia, onde nada se movia. Desejava ir para casa. Ainda assim, recuava a tal pensamento. Iris, sua mãe, estaria ali. Seu belo rosto pálido, de silencioso desgosto. Olharia longamente para ele, interrogando-o com o olhar. E Lucano não teria respostas para dar-lhe. Era velha, tinha 31 anos. Os mais velhos não têm sabedoria, apenas indagações. Somente a juventude possuía as respostas e só podia responder quando era feliz. Na verdade, disse Lucano em seu coração, não há resposta para a inanidade, e existe apenas inanidade. Sentia-se então, cheio de raiva selvagem e tumultuosa, e levantou seu punho fechado para o céu. Eu te derrotarei, exclamou, eu te privarei de teus sacrifícios. A ventania que vinha com a voz do mar contra o rosto dele pareceu-lhe uma zombaria e um desafio. Começou a caminhar através dos jardins, tremendo de fúria, e chegou ao pórtico aberto diante da casa. As portas, de bronze esculpido, estavam fechadas. Caminhou para elas sem pensar e bateu com o punho.
quando se abriram, disse ao escravo: quero falar com teu senhor Diodoro. O chefe do vestíbulo olhou-o com impudência. O senhor está na biblioteca. Há muitos dias que não fala. Queres impor-lhe a tua presença, Lucano? Não te receberá. Recusou receber seus amigos romanos. Receberia o filho de um liberto? Lucano abriu a porta para trás e, com um safanão, atirou para um lado o escravo. A luz espectral e aguada que vinha do céu caiu sobre o mármore branco e preto do piso do vestíbulo, e Lucano entrou, suas sandálias fazendo ruído, seu manto branco flutuando atrás de si em dobras, como que de um fantasma. O ar parado e frio da casa parecia o ar de uma sepultura, mofada e sem vida. Nenhuma voz, nenhum movimento rompia o silêncio, a não ser o bater dos pés de Lucano. O arco da entrada da biblioteca estava acortinado em pesado pano de cor castanha, que Lucano afastou. Só quando entrou no aposento espantou-se de súbito, pensando no porquê de ter vindo e no que estava fazendo ali. Diodoro estava sentado junto de uma mesa de mármore claro. Muitos livros enrolados em torno dele, a cabeça nas mãos. Estava imóvel como uma estátua, esculpida em bronze escuro, pois mesmo sua túnica era de tecido sombrio. Quando ouviu o roçar do pano da cortina, deixou cair as mãos pesadamente e levantou um rosto sem vida, pondo-se a olhar Lucano como que atordoado. Lucano ficou aturdido com a aparência de seu protetor, com a cor cinzenta de suas faces, com a secura de sua boca, com as órbitas cavadas, onde seus olhos ocultavam-se, sem brilho e sem interesse. Mesmo a carne do tribuno parecia ter murchado. Seus ombros afrouxaram-se, lânguidos, e quando ele se moveu um pouco, foi com esforço. Lucano sentiu de repente sua própria juventude, a força de seu corpo, a flexibilidade de seus ombros, a vitalidade de seu sangue, apesar de seu desgosto e de sua cólera infinita. Ali, como dissera sua mãe, estava o desespero absoluto, para além de qualquer tentativa de consolação. Que? Murmurou Diodoro, como se não reconhecesse o jovem. Ficou a olhar para Lucano, que se aproximava, e com completo desinteresse o observou quando o rapaz se ajoelhou a seu lado, a cabeça curvada para o peito. Um som abafado veio de Diodoro, um som cansado e insondável. Depois, tornou a deixar cair a cabeça nas mãos e esqueceu-se de seu visitante. As palavras vieram ter aos lábios de Lucano involuntariamente. Senhor, há uma velha história que meu pai me contou. Um velho perdeu seu filho único, e seus amigos vieram procurá-lo e disseram-lhe: por que choras? Nada te pode devolver teu filho. E o velho disse: é por isso que eu choro. A única janela alta da biblioteca deixava passar luz hesitante e crepuscular, ensolarada e vaga. O silêncio enchia o aposento. O jovem estava ajoelhado junto do homem, e ambos conservavam-se imóveis. Então Diodoro, lenta e hesitantemente, pôs a mão no ombro de Lucano. Disse, enfim, com voz rouca: também tu a amavas, mas não eras pai dela. Eu perdi meu pai, disse Lucano, voltando o rosto de forma que ele descansasse sobre a mão de Diodoro. Suas palavras vieram um impulso violento. Olha para mim, nobre tribuno. Sou um filho que não chegou a odiar seu pai, mas chegou a desprezá-lo levianamente, como homem de pouco conhecimento e de muitas pretensões. Tornei-me arrogante, impaciente e condescendente. Esqueci tudo quanto ele sofrera, tudo o que ele tinha sabido.
Já não achava comovente seu ar bombástico, considerava-o risível. Não perdi meu pai nesses anos, mas meu pai perdeu um filho, e agora o filho perdeu seu pai, e não pode ir alcançá-lo para pedir perdão pela crueldade, impaciência e orgulho da juventude. A mão de Diodoro repousava ainda no ombro de Lucano, e pela primeira vez a vida e a simpatia voltavam aos olhos do tribuno. Não podia ver o rosto de Lucano, escondido como estava nas sombras do capuz. Disse, muito delicadamente: os deuses com certeza não rejeitam contrição, e com certeza as sombras da região da morte têm consciência do arrependimento. Mas Lucano sacudiu a cabeça sem poder falar. Eu honrei meu pai, disse Diodoro compassivamente. Não sou homem sem compreensão. Posso imaginar o que deve ser a lembrança de se ter desprezado o pai. Fez uma pausa, depois continuou. Enéas era um bom homem, honrado, e eu confiava nele sem qualquer reserva. Se lutou para obter sabedoria, essa luta não foi desprezível. Apenas quando um homem não se esforça é que chega a ser menos do que um bom cachorro. Honremos os que em seus corações sabem que não são grandes, pois que eles respeitam e reverenciam a grandeza. Sim, disse Lucano, mas isso não me absolve. Diodoro ficou alguns momentos sem nada dizer. Depois, como se pensasse, em voz alta, falou. É bom viver de tal maneira que quando uma pessoa amada morre, não tenhamos remorsos. Mas quem não tem remorsos, quem não foi rude ou áspero, ou insensível algumas vezes, quem não foi humano com todas as faltas, por que então deveríamos castigar-nos e gritar em alta voz? Se eu ao menos tivesse sabido, se eu ao menos tivesse observado, então talvez tivesse podido imobilizar a morte com as minhas mãos nuas antes que fosse tarde demais. Um ar maravilhado correu pelo seu rosto torturado, como luz frágil, e seus ombros ergueram-se. Disse muitas vezes a mim mesmo que fui negligente, e se tivesse guardado mais de perto a minha filha, ela poderia estar viva, mas agora vejo que os deuses têm a hora de sua escolha, e que nada podemos fazer, senão rezar pela alma dos que nos deixaram, e que elas terão paz e saberão que nós as amávamos e continuamos a amá-las. Mas a secura em Lucano tornou-se ainda mais sombria, e o que Diodoro dizia não passava para ele de um eco sem significação. Sim, sim, exclamou Diodoro, porque me afastei da vida, porque fui pouco menos do que um bruto, que se enluta e nisso resume sua vida? Se essa foi a vontade dos deuses, que seja. Eles não têm necessidade de nos responder, pois sua natureza fica além de nosso entendimento. Sacudiu a cabeça com veemência, continuando. Deixei minha pobre esposa chorar sozinha em seu leito, e ela é a mãe de minha filha, e está pesada com outra criança. Abandonei-a. Quando veio consolar-me, eu me afastei dela. Terá sofrido? Terá vagado pelo quarto vazio? Sente falta da voz da donzela, daquela donzela feita de sua própria carne? Que aconteceu comigo, o odioso, o amargurado, que queria vingar em si mesmo a morte de sua filha? Lucano, com toda certeza, os deuses misericordiosos te enviaram hoje até junto de mim. Se eu tivesse continuado a meditar assim sombriamente, acabaria por me atirar sobre a ponta de minha própria espada. Eu a vingarei, murmurou Lucano para si mesmo. Eu a vingarei durante toda a minha vida. Diodoro olhou para o jovem ajoelhado, cujo rosto duro e branco estava escondido no capuz, e pareceu ao tribuno que ali estava um verdadeiro mensageiro do Olimpo. Rodeou os ombros do jovem com seus braços nodosos, como um pai abraça o filho. Não mais precisamos rezar para que nos absolvam dos nossos crimes contra os mortos, mas dos nossos crimes contra os vivos,
Disse ele: levantemo-nos, pois, como homens, e vamos cuidar das coisas da vida. Os vivos esperam por nós. Então, como Odisseu e seu filho choraram juntos, e as lágrimas de Diodoro curaram, enquanto as de Lucano eram escaldantes e ácidas. O moço atravessou a floresta gotejante em direção de sua casa e dizia consigo, trânsido e incrédulo: mas que ele disse eu? Que mensagem lhe levei? Na verdade, nada disse. Falei sobre meu pai, por quem não sofro realmente, por quem sinto apenas remorso. Quando falei, meus pensamentos estavam com Rúbria, e não com Enéas, meu pai. E a ela hei de vingar, seja contra que deuses for. Diodoro entrou no quarto de sua esposa, que estava deitada em sua cama, mergulhada em tristeza. Ela teve um sobressalto quando o marido entrou, e ao lhe ver o rosto, ajoelhou-se na cama com um grito soluçado, estendendo-lhe os braços. Agarrando-se a ele, pôs-se a chorar contra seu ombro. Perdoa-me, querida, disse-lhe ele, suas lágrimas confundindo-se com as dela. Íris, de pé, na sombria e enevoada escuridão da noite, à porta de sua casa, viu o filho aproximar-se e esperou por ele, sem fazer-lhe um aceno, sem cumprimentá-lo. O rapaz entrou, atirou para um lado sua capa, e a moça viu-lhe o pálor dos lábios, o azul pétreo e áspero de seus olhos, e falou: Viste, Diodoro? Rezei para que fosses ter com ele, para que te lembrasses de que ele é um pai para ti. Dize-me, ainda está alquebrado pela tristeza? Os olhos de Lucano faiscaram. Há uma coisa que eu não compreendo e que poderia ter entendido quando era uma criança irrefletida. Falei com Diodoro. Não lhe falei de Rúbria, mas de meu pai. E ele se levantou como se tivesse renascido. Não me perguntes o que eu disse, porque não me recordo. Íris acendeu uma lâmpada, voltou o rosto para o filho, e nunca lhe tinha parecido tão bela, assim envolvida em luz dourada, tão semelhante à sua estátua, esculpida por Fídias. Dirigiu-se para Lucano e pôs delicadamente a mão no rosto dele. Aqueles aos quais os deuses dão uma mensagem nem sempre a compreendem, disse ela, e pela primeira vez, desde a morte de Enéas, sorriu. Outros ouvem e seus corações compreendem. Lucano jamais havia falado bruscamente com a mãe, mas agora exclamou: Estás falando tolamente. Falas como mulher, e as mulheres tagarelam a propósito de nada. Ah! E a voz dele modificou-se. Lamento. Não chores, mãe. Tens o mais terno dos corações. Mas eu não sinto outra coisa, além de ódio e desejo de vingança, e hei de me vingar. Foi para seu quarto, não vagamente, mas com um propósito. Apanhou os rolos dos livros que estavam nas prateleiras, acendeu uma lâmpada e começou a estudar. Fim do capítulo. Minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada.